Olá, caçadores de mistérios. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma história que vai arrepiar até o último fio de cabelo. Vocês já ouviram falar da Ponte do Rio Vivo? Para muitos, é apenas uma estrutura de concreto e ferro, mas para os moradores mais antigos, é um portal para um mundo sombrio e assustador. Antes da ponte existir, o rio que ela cruza era temido e respeitado. Diziam que ele era vivo, com uma vontade própria e uma fúria implacável. Qualquer um que ousasse desafiar suas correntezas, fosse por bravura ou por tolice, pagava um preço muito alto. O rio sempre cobrava sua dívida, e é aqui que a nossa história começa a ficar realmente sinistra. Corre o boato de que a ponte não foi erguida apenas sobre pilares de concreto, mas sobre algo muito mais macabro. Dizem que para apaziguar a fúria do rio, sacrifícios foram feitos. Que os corpos daqueles que o rio levou no passado se tornaram a fundação da estrutura. Uma base de ossos e almas perdidas para garantir que a construção permanecesse de pé. Se você tiver coragem de se aproximar da ponte durante a madrugada, preste muita atenção. Moradores juram ouvir sussurros que sobem da água e ecoam pela estrutura. Não são apenas murmúrios ao vento, são vozes claras que parecem conhecer você, que chamam pelo seu nome. A lenda é clara. Não importa o quão tentador seja, nunca, jamais responda. Dizem que quem responde a esse chamado tem a alma puxada para o rio e nunca mais é visto. E essa não é apenas uma história contada para assustar crianças. A tragédia já bateu à porta de muitas famílias. Há alguns anos, 3 adolescentes, cheios daquela coragem inconsequente da juventude, decidiram testar a lenda. Numa noite de lua cheia, foram vistos pela última vez atravessando a ponte. A busca foi intensa, mas eles desapareceram sem deixar rastros. A polícia encontrou apenas seus celulares abandonados na beira do rio. Nas gravações, tudo o que se ouvia eram sons distorcidos, o barulho forte da água correndo e, no final, uma risada baixa e abafada que parecia vir das profundezas. O próprio construtor da ponte, o homem que projetou e liderou a obra, também tem um destino misterioso. Ele desapareceu pouco antes de a construção ser concluída. Ninguém sabe o que aconteceu, mas a lenda local conta que o rio, sentindo-se desafiado, o reclamou para si. Dizem que seu espírito atormentado agora vaga sob as estruturas como um guardião macabro, cobrando uma taxa de cada alma que ousa cruzar seu domínio durante a noite. A ponte se tornou um espelho para o sobrenatural. Há relatos de pessoas que, olhando para a água escura depois da meia-noite, tiveram o maior susto de suas vidas. Em vez de verem o próprio reflexo, enxergaram outra coisa. Uma figura pálida, encharcada, com olhos brancos e vazios, tentando emergir da água, com as mãos estendidas como se quisesse puxá-las para baixo. Um reflexo que não é seu, mas da própria morte que habita o rio. A origem de tantos espíritos perdidos talvez remonte a uma grande tragédia. Décadas atrás, uma enchente devastadora surpreendeu a região. O rio subiu com uma violência nunca vista e arrastou dezenas de pessoas. Vilarejos inteiros foram engolidos pelas águas. As famílias, desesperadas, nunca conseguiram recuperar os corpos para lhes dar um funeral digno. Desde então, acredita-se que esses espíritos inquietos vagam pelo leito do rio, clamando por um descanso que nunca tiveram, e a ponte é o único lugar onde seus lamentos podem ser ouvidos. E a atividade paranormal não para. Certa vez, em uma noite sem nuvens e sem previsão de chuva, vários moradores foram acordados por um som aterrorizante. O barulho do rio subindo e batendo com uma força descomunal contra os pilares da ponte. Parecia que uma nova enchente estava a caminho. Mas, ao amanhecer, o rio estava calmo em seu nível normal. A única evidência daquela noite de terror eram dezenas de marcas de mãos lamacentas espalhadas por toda a estrutura da ponte,
como se as almas do rio tivessem tentado escalar para fora da água. Entre as aparições, uma é particularmente triste e recorrente. É a da Dama de Branco, uma mulher fantasmagórica que aparece chorando sobre a ponte, olhando para a correnteza. Muitos viajantes, com o coração partido por sua dor, tentaram se aproximar para oferecer ajuda. Mas, ao chegarem perto, seu rosto, antes belo e triste, se decompõe, revelando uma caveira. E uma voz gélida sussurra ao ouvido de quem se atreveu a ajudar. Ele prometeu voltar, mas o rio o levou primeiro. Mas por que o rio parece tão zangado? Uma teoria antiga ressurgiu recentemente. Descobriu-se que, antes da construção da ponte, os antigos moradores da região realizaram um ritual sagrado. Eles pediram permissão ao espírito do rio para construir sobre suas águas, prometendo respeito eterno. Um pacto foi selado. No entanto, anos depois, um dos descendentes dessas famílias quebrou o pacto, desrespeitando o rio de alguma forma. Agora, o rio está furioso, cobrando a dívida e levando de volta o que ele acredita que lhe pertence: a terra, a ponte e as vidas que ousam cruzá-la. Claro, sempre há os céticos. Um investigador de fenômenos paranormais, determinado a provar que tudo não passava de folclore, decidiu passar uma semana no local. Ele entrevistou moradores, analisou relatos e passou noites em vigília perto da ponte. Em seus últimos registros, ele mencionou ter encontrado um diário antigo, pertencente a um dos primeiros habitantes da região. Nele, uma frase o deixou perturbado: "Quem desafiar o rio será parte dele. A ponte é só o caminho. O rio é o destino." Na noite seguinte à descoberta, o investigador desapareceu. Sua equipe de filmagem, que o aguardava do outro lado da ponte, ouviu apenas o som de passos molhados, ecoando pela estrutura, e depois um silêncio profundo e absoluto. Ele nunca mais foi encontrado. E você? Teria coragem de atravessar a ponte do rio vivo depois de ouvir tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum mistério. Obrigado por assistir e até a próxima.